Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Previu-os Jesus, dizendo, Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços lhe recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Oremos. Grandioso e eterno Deus. Ó Senhor, obrigado por essa manhã. Uma manhã especial que temos para te louvar e te engrandecer. No seu dia, no domingo do Senhor. Agradecemos, Pai, pois o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor é o pão da vida que desceu do céu por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, imagine que você comprou um grande quebra-cabeça de mais de 2.000 peças. E aí você ali na tarde abriu aquela caixa em cima da mesa da sala, colocou todas as peças, espalhou todas as peças, e aí você foi procurar aquela imagem padrão para você montar. Mas só que aquela imagem padrão não está dentro da caixa. Não veio uma imagem. Somente muitas peças jogadas ao chão, em cima da mesa, tudo espalhado, mas você agora não tem uma referência. Você não tem um quadro para você seguir. Para quem já montou um quebra-cabeça, sabe quão importante é ter aquela imagenzinha para você saber qual peça de cada lado, as cores, separar aquelas cores e tudo mais. Mas nesse grande quebra-cabeça não veio essa grande imagem. Nesse texto, Jesus Cristo mostra uma porção da sua obra. Mostra o que ele veio fazer aqui. Mas só que aqueles homens não têm um quadro completo da obra da redenção à sua frente para olhar em que parte aquela história se encaixa. Aqueles homens estão perdidos com um pequeno fragmento. Por isso que eles não entendem o que Jesus está fazendo.
Mas Jesus faz coisas maravilhosas. Mesmo assim, eles pedem um sinal do céu. Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes, mas eles ainda continuam pedindo um grande sinal do céu. E veja que o texto começa naqueles dias. Lembrem que na semana passada nós falamos que Jesus não estava dentro do povo de Israel, ele estava em uma região separada, uma região que era considerada imunda. Então, Jesus agora está fazendo um milagre, um grandioso milagre, para um povo diferente, um povo desconhecido. Isso deve chamar a nossa atenção, porque a gente fala sobre a pregação do evangelho, e é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus, a primeira multiplicação, lá no capítulo 6, que foi a primeira multiplicação dos pães e peixes, ele faz dentro de Israel, para o seu povo. Agora ele está fazendo para o povo gentio, um povo diferente. A missão de Jesus não é apenas para aquele povo em específico, mas para o povo de toda a terra. Aquele povo ali representa a gente. Nós somos os gentios dessa história. Nós estamos aqui sendo alimentados pelo pão vivo que desceu do céu. Além disso, ele afirma que deseja que nós vejamos o seu amor e a preocupação com todos os povos. Ao sairmos para pregar o evangelho, nós estamos demonstrando que nos importamos e amamos aqueles que estão ao nosso redor. Deus amou o mundo inteiro e entregou o seu Filho para que nós pregássemos o evangelho. Jesus se importa com aquelas pessoas. O texto mostra quanto Jesus teve compaixão. Aquelas pessoas estavam acompanhando Jesus por um longo período. Jesus fala assim: esse povo tem que ir embora, mas esse povo está com fome. É uma viagem longa no deserto. Eles não podem ir embora sem comer, pois poderiam desfalecer, poderiam morrer. Então Jesus é a provisão daquele povo. Jesus, com uma grande compaixão, alimenta todo aquele povo. E ele provê o que é necessário para aquele povo voltar para casa. Domingo após domingo, Jesus Cristo provê um alimento espiritual para a nossa vida, para que a gente consiga voltar para as nossas casas. Ele descobre exatamente o que está disponível, que são os pães, depois os peixes, o abençoa e pede para os discípulos distribuir. 2 vezes ele ensinou as pessoas a agradecerem por sua provisão diária e a confiar nele como seu único e suficiente recurso para lhes dar o que precisam. A gente pode imaginar que precisamos de muitas coisas. Quando a gente olha para a nossa despensa, olha para a nossa casa, olha para a nossa escola, imaginamos muitas coisas que precisamos. Mas Jesus tem aquilo que realmente necessitamos. Jesus tem a realidade da nossa vida. Por isso que eles comeram e ficaram satisfeitos. Aqueles pães foram suficientes para satisfazer aqueles homens. Jesus dá aquilo que é necessário para nos manter em pé. Aquilo que é necessário para entender do sinal, da provisão do Senhor por cada um de nós. Podemos passar por dificuldades, passar por momentos de fome, tristeza e angústia. Mas o nosso Senhor, Ele é aquele que providencia todas as coisas. Mas os incrédulos ainda exigirão um sinal, mas rejeitarão quando o virem. Apesar dos numerosos milagres que a gente já viu até agora, eles ainda estão pedindo um sinal do céu. Eles estão duvidando de Jesus. Eles estão questionando. Eles estão testando Jesus. O motivo deles era simplesmente testá-lo. Fazer com que ele fosse desacreditado perante todas as pessoas. Aquelas pessoas não queriam testá-lo de forma de confiar no Senhor, mas de fazer com que ele seja rejeitado por todas as pessoas. Jesus fez grandes sinais, mostrando o seu poder miraculoso, mas mesmo assim,
eles não conseguem reconhecer quem ele é. Eles perderam Jesus. Eles estavam próximos, eles estavam falando com Jesus, mas mesmo assim, o coração deles estava distante da palavra de Deus, estava distante do Senhor dos Senhores, do Deus encarnado. Eles estavam face a face e não conseguiram perceber. Eles queriam testá-lo apenas para deixá-lo de lado. Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Muitos milagres foram feitos, muitas curas foram realizadas, mas mesmo assim, eles não creram na palavra de Deus. Os discípulos verão grandes obras, mas não conseguirão entender completamente. Os fariseus estavam rejeitando tudo que Jesus fazia e pedia cada vez mais um sinal. Mas só que acontece algo interessante também com os discípulos. Veja no versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Meus irmãos, olha que imagem. Jesus fez 2 multiplicações de pães para uma multidão. O primeiro foi 5.000 pessoas, a segunda foi 4.000 pessoas. E agora tem os discípulos com Jesus no barco e apenas um pão. E eles estão perturbados. Será que eles imaginavam que ia morrer de fome? Isso parece estranho. E Jesus responde: cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles estão trazendo a falta de fé para dentro do barco. Eles acabaram de ver uma grande multiplicação e estão duvidosos pelo que Jesus pode fazer. Eles estão com o fermento da descrença. Eles não conseguem acreditar que Jesus tem a solução para todas as coisas. Jesus é o pão da vida. Eles estavam pensando em um alimento físico, mas Jesus tem oferecido um alimento espiritual que é vivo e verdadeiro. Aquilo que vai alimentar a sua alma, aquilo que vai alimentar o seu coração e fazer com que vocês vivam verdadeiramente para a glória de Deus. Jesus provê todas as coisas da forma que ele deseja. E é interessante que agora ele vai fazer uma série de perguntas. Ainda podemos entender mal a obra do nosso Senhor. Versículo 17. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês ainda não compreenderam, nem entendem? Infelizmente não. O coração de vocês está endurecido? Infelizmente sim. Você tem olhos, mas não veem? Infelizmente sim. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Infelizmente sim. Vocês não se lembram? Aparentemente não. Quando eu parti os 5 pães para uns 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. Quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos grandes cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Vocês ainda não entendem? Novamente, aparentemente não. Jesus fez grandes coisas, coisas maravilhosas durante o seu ministério. Mas mesmo assim, eles não entenderam, não reconheceram esse grande quebra-cabeça, que não tem uma imagem da redenção formada ainda. Foi agora acrescentada algumas peças, mas é necessário fé para crer que um dia essa obra será completa. Então, para concluirmos, essas perguntas não têm a intenção de envergonhar, mas de ensinar, porque para Deus nada é impossível. Filipenses 4, 12 e 13 diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E o versículo 19 diz: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meus irmãos, ao olharmos para esse texto, nós devemos lembrar que Jesus é aquele que sabe todas as coisas. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha vida.
Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece também os nossos pecados. Mas Jesus tem compaixão de nós. Jesus, no tempo oportuno, multiplicará os pães e os peixes. E nós seremos saciados pela sua palavra. Mas hoje nós somos alimentados pela palavra de Deus. Somos alimentados pelo pão vivo. Jesus é o pão da vida. Logo mais à noite nós cearemos. Lembraremos que Jesus entregou a sua vida por nós para nos salvar. Jesus entregou a sua vida para nos afastar do pecado, para nos purificar, para nos aproximar de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus pela obra meritória de Cristo Jesus. Não é a sua força, não é a sua vontade, não é o seu emprego, não é o seu dinheiro. Essas coisas passarão. Hoje você pode estar bem em situação financeira, mas amanhã tudo muda. Mas Cristo Jesus não mudará. É Ele quem tem a palavra de vida eterna para a nossa vida. A nossa missão é pregar o Evangelho. Assim como Jesus fez um milagre aos gentios, nós devemos anunciar as boas novas àqueles que têm fome do pão da vida. Que Deus nos abençoe.